Fala galera, James na área aqui novamente. Olha ele aí, de novo, aparecendo aí. Falar aqui sobre Canadá, o último vídeo da série Seleções do FF na Copa do Mundo. Não está exatamente assim no título, mas enfim, é o contexto, né? É o contexto. É para a Copa do Mundo, é o Canadá na Copa, depois de 36 anos, então vale a pena fazer um vídeo. Desde 1986, Canadá não está numa Copa, é a sua segunda Copa. Vamos falar então sobre isso aqui, né? Conhecer a seleção do Canadá, ter uma ideia de como é a seleção, os jogadores para a Copa do Mundo. Claro, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal ajuda bastante, vai nos ajudar bastante na meta de 500 inscritos. Link na descrição para acompanhar as redes sociais, matérias semanais, inclusive essa você já tem lá no site. E aqui eu faço um resumão desse texto, mas o texto, palavra por palavra, você consegue ali no site Futebol na Fronteira, endereço aqui abaixo, como você consegue ver. Tá? Então, vamos começar falando aqui sobre esse texto. Não vou me alongar muito nesse. Eu pesquisei sobre a seleção. Ela não tem tanta história como a maioria das outras, evidentemente. Mas tem conteúdo, tem história bacana. E esse cara em especial aqui certamente já está no top 5. Já adianto isso para vocês, que é o Afonso Davies, o lateral barra meia. O cara é meio multifacetado ali, um polivalente que joga no Bayern de Munique e é o astro dessa seleção canadense. Já é o cara, já é o rosto da seleção canadense já tem um tempo, né, na verdade. Agora sim, sobre a seleção, a história da seleção, a primeira partida da Copa do Canadá aconteceu em 1924, perdendo para a Austrália por 3-2, mas a história do Canadá não é tão ruim quanto algumas pessoas possam pensar. O Canadá, apelidado de Los Rugs, ele não tem um estádio oficial, mas é aquele mesmo esquema. Tem alguns estádios com mais frequência. E o principal, onde ele tem mais frequência, é o BMO Field, que é a casa do Toronto FC, que é o maior representante do Canadá na MLS. Ele joga com frequência nesse estádio. De novo, da CONCACAF também, como Estados Unidos e México, faz parte da CONCACAF. Ele não é a gente não fala do futebol canadense realmente. Ele é o primo do FF, a gente fala esporadicamente, especialmente pela MLS, mas ele está aqui mais pela Copa e por ter essa relevância, por ter esse contato muito grande com os Estados Unidos e às vezes com o México também. Tá? Então, ele está aqui como se fosse um bônus, como se fosse um extra. Até porque o Paraguai não está, então digamos que ele entraria no lugar do Paraguai na Copa do Mundo. Tá? Agora, o Canadá, o máximo que conseguiu chegar no ranking FIFA foi na 33ª colocação. Ele já chegou a posição de 122 no ranking, muito abaixo, mas hoje está na posição de 41º, está na posição 41 desse ranking da FIFA, nesse momento que ele vai para a Copa do Mundo. Ele disputa as mesmas questões do México e Estados Unidos, Copa Ouro, Nations League, ele já é campeão de Copa Ouro também, disputa a Copa das Confederações, Copa do Mundo, dá depender de resultados, aquele esquema, e aquele mesmo esquema também para a Olimpíada. Ele, no caso, tem também a gerência da Canadian Soccer Association, que é a Associação de Futebol do Canadá, mas eles não conversam sempre. Aquele mesmo esquema que eu falei do México e dos Estados Unidos, ele é gerenciado, mas não realmente conta, não é unificado. Tem uma parte ali, tem um departamento específico para isso, muito pela questão de não ser profissional o futebol para a Olimpíada, é um sub-23. Muita gente não considera, de fato, não é oficial uma medalha de ouro como um título relevante de seleção profissional. Aqui tem um guia tático que eu sempre indico, que eu venho indicando das nossas seleções, do canal do Rafael Oliveira, porque é um craque, não tem muito o que falar, você só simplesmente assista, ele dá detalhes de como funciona a seleção, como joga, e acredito que esse vídeo vai ser um baita complemento para quem quer saber um pouco da história do Canadá, tem aqui no nosso site, tem aqui o nosso texto, e saber como joga o Canadá, com mais detalhes. Poucas pessoas hoje poderiam dizer com mais detalhes do que o Rafael Oliveira, então por isso texto aí, digo, o vídeo do Rafael Oliveira linkado aqui no nosso texto. A seleção do Canadá hoje ela tem a liderança do Afonso Davies, é evidente, ele é o craque,
para quem não acompanha, o Alphonso Davies joga como um lateral, ele é um lateral esquerdo do Bayern de Munique, já campeão de tudo pelo Bayern, e é o líder dessa seleção canadense. Mas o Canadá já teve gerações tão boas quanto de Copa, como a que primeira que foi para a Copa do Mundo, a campeã da Copa Ouro, no caso do Bob Lenarduzzi e do Craig Forrest, respectivamente. Então o Canadá vai para a Copa, mas lembrando que tem uma história também. Esses caras aqui falam por si e eu vou trazer para vocês aqui na sequência. O Canadá, ele avançou, foi depois de 36 anos classificado para a Copa do Mundo, vencendo nas últimas fases os Estados Unidos e México. Então, são vitórias relevantes de rivais potenciais futuros para próximas Copas Ouro ou até Copa do Mundo. Lembrando que a Copa de 2026 vai ser nos Estados Unidos, México e Canadá. Então, de fato, o Canadá já pensa nessa possibilidade. Então, venceu por 2-0 os Estados Unidos, venceu por 2-1 o México na eliminatória. Realmente, vitórias relevantes e que ajudaram o Canadá a chegar na Copa do Mundo. Agora, o Canadá não tem muita projeção para avançar a fase de grupos. Não tem muita projeção para chegar na oitava de final. Está no grupo F, porém os classificados nas previsões, na maioria das previsões, é a Bélgica e a Croácia. O Canadá muito mal fica em terceiro. Marrocos, pela experiência em Copas, em palcos com mais frequência, mais tempo em palcos grandes como a Copa do Mundo, tende a ficar em terceiro lugar e o Canadá realmente em último, tá? Então, o Canadá, ele pode surpreender, vamos ver como é que vai ser a primeira partida dele, vai depender muito da primeira partida também, mas o Canadá, de fato, ele está numa experiência. Digamos que o foco, assim como dos Estados Unidos, é na Copa de 2026, que vai ser sediada por esses três países. Então, o Canadá, ele, de fato, não tem grande projeção. Mas, nunca se sabe, futebol é jogado em campo, né? Mas é isso, eu já deixei claro aqui, não deve passar da fase de grupos. A tendência é essa. Se passar, uma oitava de final já é algo muito, 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 muito bom. Já é um grande resultado para a seleção canadense. Porém, já digo, um adendo é que alguns consideram isso possível. Porém, não é de fato algo provável para a maioria. Mas alguns ainda consideram. Para ser uma ideia do quão provável é, a maioria entende que o Canadá está numa 19ª colocação entre os favoritos a chegar na final, por exemplo. Então, o Canadá realmente bem uma realidade totalmente diferente da que algumas seleções vivem hoje. Agora, eu quero trazer essa lista aqui dos maiores jogadores do Canadá. Não é uma lista feita pela federação. Eu encontrei uma pesquisa bacana da B-Soccer. Aqui a gente fala quando a gente encontra uma pesquisa legal e usa um pouco do conteúdo também. Então não tem problema em falar sobre isso. Eles usou uma pesquisa do site B-Soccer. E aqui tem alguns jogadores, porém fizemos algumas alterações porque encontramos relações, histórias tão importantes quanto, contexto tão importante quanto, e aí colocamos na ordem que entendemos que realmente vale aqui, não só pelo nome, que algumas pesquisas também tem mais pelo nome, um jogador ou outro, num top 10, num top 5, mas nesse site, B-Soccer, é um top 10. A gente pegou um top 5 para não ficar muito longo. Tá? Enfim, o Owen Hargreaves jogou na seleção inglesa. Por que está no Canadá? Porque ele nasceu na cidade de Calgary, que é do Canadá. Não jogou na seleção no Canadá, mas ele tem relevância por ser um canadense. Jogou na seleção inglesa, então já é uma grande relevância por ter jogado uma seleção tão boa, uma seleção tão relevante no mundo, que é a da Inglaterra, campeã mundial. Ele jogou por vários anos na seleção inglesa, Manchester United, campeão de tudo, Manchester United, Mundial, Liga dos Campeões, Mundial com o Bayern de Munique, jogou Champions também com o Bayern, ele é bicampeão da Champions. Então, em relação a jogador, o nome, ele está aqui por isso. Ele é uma bandeira do Canadá, por mais que não tenha defeito a seleção, mas por ser canadense. Então, digamos que ele é o canadense mais vitorioso, mais expressivo no futebol hoje. Mas o Alphonso Davies, de fato, ele tem tendência a passar isso com o tempo. Tanto que ele está aqui na segunda colocação em tão pouco tempo. O Alphonso Davies ele tem apenas 22 anos, ele está nessa média de 22, 23 anos. Então, o Alphonso Davies, em pouco tempo de carreira, já fez muito com o Bayern e vem fazendo muito com a seleção, porque trazer a Copa, trazer para a segunda Copa da história, ele tem muito trabalho nisso, tem muita relevância nisso.
Então ele já venceu tudo pelo Bayern, digo, Champions League, Bundesliga, Copas nacionais, Copa da Alemanha, Mundial de Clubes, e além de ter 12 gols pelo Canadá e 34 jogos. Por isso, está aqui como segundo colocado já, e daqui a um pouco a tendência é já chegar em primeiro lugar. O Bob Lenarduzzi, ele é um canadense que foi para a Copa do Mundo, ele é um OBC, que é a Ordem da Colômbia Britânica, então é uma honra civil por mérito, conquistas notáveis, e ele representou o país na Copa do Mundo, foi importante nesse processo, por isso recebeu essa honra civil. Então, não estamos falando de qualquer pessoa, é como se fosse o Sir Alex Ferguson, tem aquele título, Sir, ele tem um OBC também muito relevante na história do futebol canadense. Foi para a Copa de 86, como eu falei, foi para os Jogos de 84, Jogos Olímpicos, chegou nas quartas de final. Ele também é um defensor, membro do Hall da Fama do Futebol Nacional, que fica nos Estados Unidos, e aí fala mais do futebol norte-americano, que aí tem os Estados Unidos, tem o Canadá, por isso ele também fica no Hall da Fama. Então ele é um jogador notável, apesar de ser um defensor, às vezes as pessoas não veem tanto o lado por ser um defensor, não fazer tantos gols, mas ele é um jogador importante, fez 5 gols pelo Canadá e jogou 48 vezes pelo seu país. Craig Forrest fica aqui como um outro cara também, ele é um goleiro, mas ele é um baita de um goleiro que pegou 2 pênaltis na final, pegou 2 pênaltis durante o processo de Copa da Copa Ouro de 2000, vencendo esse título e trazendo para alguns o bicampeonato na Copa Ouro. Eu vou explicar isso no final, mas ele venceu a Copa Ouro de 2000, e até hoje o Canadá é a única seleção campeã da Copa Ouro, além de México e Estados Unidos. Então, mais um ponto relevante para o Canadá e para o Craig Forrest, que foi muito importante nessa edição. Ele jogou praticamente a vida toda nos Estados, na Inglaterra, pelo Chelsea, pelo Ipswich Town, pelo West Ham também. Ele é um jogador que marcou época no Canadá e na Inglaterra. Então, especialmente na Inglaterra, porque ele praticamente fez a vida toda dele na Inglaterra, né? Mas é um jogador que também venceu o UEFA Intertoto de 99, uma extinta competição da UEFA, bom lembrar isso, não está sendo transmitida, não está sendo organizada mais. Ele fez 56 jogos pela seleção e tem um sonho marcado, principalmente por esse título da Copa Ouro em 2000. O Julian Guzman aqui aparece, eu botei até uma foto aqui, ele contra o Brasil. Ele é um jogador que até um tempo atrás estava na seleção, um canadense capitão, uma referência, uma lenda do futebol canadense, 89 jogos pelo Canadá, de fato um jogador que marcou época no Canadá. Ele foi eleito o melhor jogador da Copa Ouro de 2007, jogador canadense do ano em 2008. Então, ele é um jogador que a Canadá, por mais que não fosse uma grande referência no futebol mundial, dentro daquela realidade da época e hoje que vai se expandindo, o Julian Guzman era muito importante. Então, um jogador que tem 4 gols, mas dentro de campo a sua referência, a sua personalidade ajudavam o Canadá a aos poucos galgar o seu espaço, como está acontecendo, por exemplo, chegando à sua segunda Copa do Mundo na história. Beleza? Aqui a artilharia, para finalizar, o Kyle Larin, ou Kyle Larin, acho que é Kyle Larin a pronúncia. 25 gols, não tem muitos gols ainda Canadá, é uma seleção que ainda está se estruturando, mas tem o Jonathan David aqui na sequência com 22, ambos estão em atividade e vão para a Copa, tá? Então os dois podem ali ficar revisando entre artilheiro histórico do Canadá. O Dwayne de Rosário tem 22 gols, John Catfley com 19, Dale Mitchell com 19 e o Lucas Cavallini com 18. Coloquei 6 porque ambos estão empatados aqui. Apesar da média de gols ser diferente, eu coloquei como um bônus, tá? Em relação a internacionalizações, o Atiba Hudson é o cara com 98. Até um tempo atrás, aquele que eu falei, Julian de Guzman, era com 89, mas aí passou o Atiba Hudson. Tem o Paul Stalteri com 84 jogos, Randy Samuel com 82 e o Dwayne de Rosário com 81. Aí, para finalizar, títulos da seleção do Canadá. Aqui tem um vídeo mostrando a final de 2000 da Copa Ouro, o Canadá vencendo 2-0. Você consegue acompanhar aqui. Também tem a galeria de troféus do Canadá, que não é tão pouco como as pessoas pensam. Assim, o Canadá tem título. Tem o campeonato CONCACAF de 85,
que é a antiga, é o antecessor da Copa Ouro hoje. Copa Ouro sucedeu esse torneio, que aconteceu até 89. De 91 até hoje tem a Copa Ouro, que é o torneio mais relevante da Confederação CONCACAF, que também tem em 2000, que é esse que eu falei. Aí alguns consideram o Canadá como bicampeão da Copa Ouro. Alguns. Aí eu deixei aqui um adendo para vocês acompanharem, palavra por palavra, eu estou fazendo um resumão aqui. Mas o Canadá, digo, o México, por exemplo, é considerado campeão, 11 vezes campeão da Copa Ouro. Mas se fosse contar, a separar Campeonato CONCACAF e Copa Ouro, o México, na verdade, teria 8 competições da Copa Ouro e 3 competições do Campeonato CONCACAF. E aí e no Canadá, uma de cada. Então, alguns consideram bicampeão o Canadá, alguns consideram que o México tem 11. Como é um critério ambíguo, aí fica a critério do torcedor, querer dizer se é um ou se não é. Muita gente considera o México com 11 títulos, então você pode, por exemplo, considerar o Canadá como o bicampeão da Copa Ouro, sim, porque ambos são torneios parentes. Não tem uma pesquisa, não tem de fato muitas menções sobre beleza, foi unificado isso aqui e até os títulos também contam somados. Mas como alguns já consideram o México nesse caso, então, de fato, não tem muito o que discutir. Se alguém questionar, falar, poxa, mas você também está falando isso, então o que você quer? Quer falar, o sujo quer falar do mal lavado? Então, nesse caso, o Canadá aqui, ele também pode ser considerado bicampeão da Copa Ouro, beleza? E aí seria algo mais marcante ainda, porque seria a única seleção 2 vezes campeã da Copa desse campeonato, além dos Estados Unidos e do México, certo? Bom, é isso. O Canadá, ele é campeão da Copa da Olimpíada de 1904 também, aqui para deixar para vocês. Isso é um adendo legal, porque eles foram campeões com o time do Galt, que não era a seleção. O time Galt era um time local do Canadá. É como se pegasse um time hoje da tua cidade ou da tua universidade e levasse para competir na Olimpíada. É basicamente isso. Em 1904 aconteceu isso com o time Galt, G-A-L-T. Foi para 1904 essa Olimpíada e levou o ouro. Então o Canadá tem um ouro olímpico de 1904. Para quem não sabe, também é campeão olímpico pelo futebol. Então é isso, tá? O Canadá é campeão de praticamente tudo. Assim, não é campeão da Copa das Confederações e falta a Copa do Mundo. De fato, está bem longe disso acontecer. Imagino que está bem longe de acontecer. Mas o Canadá está buscando o seu caminho, está tendo uma evolução e é visível pela sua seleção, pelos jogadores jogando na Europa, pelo campeonato em si também, porque está evoluindo. Tem um campeonato canadense, tem a Canadian Championship e também tem como se fosse a MLS deles, além dessa Copa, que dá vaga para a Conca Champions. No geral, o Canadá está crescendo. É um futebol novo, é um futebol jovem, tem menos de 30 anos, bem menos de 30 anos, na verdade, mas é um futebol que, com essa organização, promete chegar longe. Não vou dizer o quão longe, porque os Estados Unidos foi um boom. A MLS foi muito rápido e está sendo muito rápido. Agora, o Canadá parece que ainda está um pouco devagar. Talvez por ser o Canadá e não os Estados Unidos, em relação de marketing, business e tudo mais, isso pode influenciar um pouco. Mas o Canadá está crescendo, o foco é que está na Copa do Mundo agora em 2022. Vamos ver o que vai dar, mas é aquilo que eu falei. A preparação mesmo para o Canadá, e especialmente para os Estados Unidos, é para 2026. Esse vai ser um teste. A gente vai estar aqui acompanhando como vai funcionar o Canadá para essa Copa do Mundo. Beleza? Me alonguei até demais, falei aqui sobre isso, mas falei sobre o texto e até um pouquinho por parte da história de Canadá, a Copa do Mundo e tudo mais. É isso. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar o canal. É importante essa ajuda, se inscrever também. Nossa meta é 500 inscritos até o final do ano. Link na descrição para você acompanhar redes sociais, inclusive esse texto do Canadá já está lá no ar, você consegue acompanhar todo o detalhe. E ficamos por aqui. Voltamos em breve. Lembrando que as lives estão acontecendo diariamente pós-Copa, pós-jogos da Copa. O último jogo da Copa é o momento que a gente vai fazer a live para falar de todos esses jogos. Tem dia que tem 4 jogos, a gente vai estar falando de todos esses 4 jogos. Então acompanha aqui
no Futebol na Fronteira, beleza? Fico por aqui, forte abraço e até a próxima.